Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisas mostram que a avaliação da educação no Brasil não é das melhores, com indicadores que comprovam a permanência de antigos desafios. Entrevisto César Calegari, secretário municipal da Educação em São Paulo, educador com trajetória de destaque no Legislativo e Executivo, sempre na área da educação. Muito obrigada por estar conosco, Calegari. Bom, Calegari, os números, né, que são buscados para uma avaliação da educação não têm aparecido como favoráveis, né? Chegando até a uma avaliação de que a educação no Brasil ficou estagnada, não há avanço. Isso é resultado do quê? Primeiro, quero saber se concorda, né, com isso e que há, sim, essa coisa empacada na conquista de novos, na ultrapassagem de desafios. E se existe omissão do governo, o que acontece no Brasil? Estamos sempre insatisfeitos com a educação. Bom, a gente precisa olhar essas coisas muito de perto, né? Como eu digo, escovar contrapelo, porque a gente acha coisas que não estão muito visíveis. Eu acho que várias bases para uma mudança estrutural da educação brasileira, elas foram recentemente construídas, como é o caso do sistema de avaliação no Brasil, né? Nós temos aí, por exemplo, o Enem, que hoje é uma coisa espetacular, poucos lugares do mundo nós temos o Enem. Temos o IDEB, né, que nos permitiu que nós víssemos a qualidade da educação, ou pelo menos indicadores dele. Um sistema de financiamento no Brasil que é único, né, o Fundeb, que financia desde a creche, né, até o final do ensino médio. Agora, nós temos muitas coisas a fazer, né, também, quer dizer, de fato, os números mostram que há um problema muito sério no final do ensino fundamental. E nós temos que verificar que tipo de resposta já nós deve ser vamos falar dada, né? sobre isso mais detalhadamente, sabe? Sobre essa coisa da evasão escolar. Mas, por outro lado, na educação, a coisa é feita com seriedade, os educadores estão preparados para isso, estabelecem metas. O problema não é nem o planejamento, talvez seja a razão pela qual as metas não são alcançadas. O que acontece? Bom, nós não temos uma base comum curricular para a educação básica no Brasil, infelizmente, né? Temos várias diretrizes, eu mesmo fui autor de várias das diretrizes quando no Conselho Nacional da Educação. Isso é um bem ou um mal? Não ter as uma bases base nacional, única. Isso é mal. É um né? mal, mas o país não é tão diversificado. Mas nós temos que dizer e declarar e enunciar qual é o direito de desenvolvimento e de aprendizagem de todas as crianças brasileiras. Isso não significa uma receitinha clara, mas nós temos que declarar que ela tem o direito quando tem 9 anos de idade, quando tem 14 anos de idade, o que ela precisa saber. Qualquer lugar do país. Em qualquer lugar do Brasil. Claro que as condições são diferentes. Mas se nós não dizermos que esse é um direito, né, nós não conseguimos prover as condições para que todos cheguem à realização desse direito. O Plano Nacional de Educação, recém-homologado pela presidente Dilma, determina que até julho do ano que vem nós tenhamos uma base nacional comum. E eu acho, Maria Lídia, que a partir daí muitas coisas começam a se encadear. Primeiro, com direitos de aprendizagem e desenvolvimento claros, nós vamos ter também clareza do como deve ser formado o professor brasileiro. Muitos professores se formam em faculdades particulares, muitos dos quais com muitas deficiências. Sim, mas o MEC é a prova, né? Mas, enfim, nós temos que evoluir, né? Nós temos que evoluir muito nisso, porque muitos professores se formam sem preparo para atuar na sala de aula. Tanto é que os municípios, por exemplo, no meu caso, em São Paulo, nós temos que investir muito e permanentemente na qualificação e formação permanente de professores, parte dessa formação que devia ter sido feita na faculdade. Então, com a Base Nacional Comum, um currículo para a formação de professores também. Material didático, embora nós tenhamos avanços enormes nos materiais didáticos, o livro didático é quase que uma novidade na educação brasileira, pelo menos o livro do ensino médio, ele precisa estar mais adequado ao perfil dos alunos, ao perfil do currículo educacional, enfim, aí vai. Agora, a coisa mais importante, que é uma coisa que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, principalmente quando os meninos estão chegando numa fase já da adolescência, dos 12 aos 14 e 15 anos de idade, nós temos que ter a coragem de abrir para eles uma possibilidade de protagonismo.
que isso quer dizer? Bom, aqui em São Paulo, o que nós fizemos? O aluno, para concluir o ensino fundamental, ele tem que apresentar um trabalho colaborativo de autoria, um tipo de TCC. Você não pode imaginar as coisas maravilhosas que essa meninada... Ontem mesmo, né, numa região aqui de São Paulo... Sendo ouvidos. Eles falaram outro dia, inclusive, numa reunião com os professores, dizendo, depois de apresentarem o resultado do seu trabalho, disseram, professores, vocês têm que aprender conosco. Porque esse é o tipo de escola que nós queremos, esse é o tipo de aprendizagem. Então, chegamos num ponto que foi quase que, já foi mencionado pelo senhor aqui, né, que é a questão da evasão escolar. O percentual elevado de alunos que deixam a escola. Se por um lado é verdade que cada vez mais crianças têm acesso à escola, há um número muito expressivo daqueles que não conseguem terminar o curso e vão deixando no caminho. Principalmente no ensino médio. Principalmente no ensino médio. Os jovens. O que acontece? Se na pirâmide social houve uma melhora, houve uma ascensão, né? Se pressupõe que crianças pudessem ficar mais tempo na escola, por que é que elas não ficam na escola? A escola é chata, a escola é feia, a estrutura é ruim. São isso do que o senhor falou dos professores, eles não são atraentes, eles não exercem a liderança institucional da qual eles são imbuídos. O que acontece que o aluno não fica na escola? Bom, os professores são o nosso maior bem, né, em termos de possibilidade de desenvolvimento da educação. Temos problemas, todos nós profissionais temos de formação, mas eu acho que a escola precisa se integrar, se articular melhor, fazer com que o ensino, principalmente no ensino médio, ele seja mais interessante e mais condizente com os interesses dessa meninada. Antigamente, há pouco tempo atrás, os meninos recebiam da escola praticamente toda a informação. Hoje a informação chega por todos os poros. E a professora e o professor, ainda mais no ensino médio, né, que antes era apenas um transmissor de conhecimento, agora ele tem que ser um orientador de pesquisa, uma pessoa que encante, que possa orientar os meninos para as descobertas da vida, né? Então, eu acho que... E muito mais informado, né? Muito mais informado. Muito além da área dele, né? Então, eu acho que nós temos que investir mais em educação, apostar forte na formação de professores, ter um currículo básico para a educação brasileira, né, que pelo menos consiga orientar a todos, investir na alfabetização com competência, porque essa é a chave de todo o processo, e acreditar nos jovens, né, acreditar nos alunos, porque hoje eles têm um tipo de possibilidade educacional que há pouco tempo atrás eles não tinham. Eu tenho perguntado nessas entrevistas de fim de ano, na área da educação, no seu entender, qual é o primeiro passo da presidente Dilma no segundo mandato para esse setor, a educação pública no Brasil? Uma reforma no ensino médio, um currículo com uma base nacional comum para a educação básica inteira e levar a ferro e fogo a alfabetização das crianças na idade certa até os 8 anos de idade. Se nós construirmos essas três coisas, eu tenho certeza que o Brasil deslancha. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite.